Olá pessoal, discutir um pouco hoje a respeito de moral e ética. Sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Esse é um tema que eu já abordei em outro momento, mas que eu acredito que não tive a competência adequada para explicá-lo de uma maneira mais ilustrativa. Eu tive bastante dificuldade para saber também distinguir moral e ética, principalmente porque muitos dos filósofos trabalham com esses dois conceitos com uma proximidade tão grande que eles chegam a nos parecer a mesma coisa, mas não são. Eu, ao longo dos meus estudos, acabei entrando em contato com vários autores diferentes, lendo eles e, inclusive, assisti também conteúdos de filósofos importantes que trabalham a respeito dessa temática. E o resumo de tudo isso foi que eu conseguia chegar a uma definição dessa diferença entre moral e ética, que é muito próxima de uma definição apresentada por um dos filósofos brasileiros, que é o Clóvis de Barros Filho. Tanto com a leitura dos filósofos que ele mesmo também se utiliza e que muitos deles já me são de proximidade de anos atrás, como é o caso do Aristóteles, do Platão, do Maquiavel, do Nietzsche. Mais recentemente eu estou tendo mais contato com o Kant, que até então eu evitava bastante por ser uma leitura muito densa e complicada. Mas, enfim, um resumo de todos esses autores em conjunto com também os aspectos de leitura desse filósofo brasileiro, eu cheguei à seguinte definição de diferenciação entre moral e ética. A moral é algo que você tem em relação a você próprio. Então a moral é uma coisa que o sujeito tem para com ele mesmo. Como o próprio Clóvis de Barros Filho menciona em uma das suas aulas, moral é aquilo que se o sujeito contrariar, ele não dá conta de viver. Então imoral é tudo aquilo que se eu fizer, eu não vou suportar a eu próprio depois de ter feito. Diferente da ética. O sujeito ele consegue fazer coisas antiéticas. Então ele consegue, mesmo sabendo que algo é errado, ir lá e fazer. Ele não consegue fazer algo que é imoral. Se ele fizer, ele possivelmente vai ou entrar em um sofrimento imenso, ou talvez até irá colapsar psiquicamente. Então irá entrar em surto, porque ele não dá conta de fazer algo imoral. E aí que entra também uma questão muito importante, que é aquela velha frase, né? Isso que a pessoa fez é imoral. Não. O que você está fazendo ao julgar ela é antiético. Agora, o que ela fez, você não faz ideia se é imoral ou não. Porque a moralidade é algo do sujeito para com ele próprio. Então, só o próprio sujeito pode dizer o que é moral ou imoral para ele. Porque a moralidade é uma construção pessoal, é uma construção singular, é uma construção que o sujeito faz a partir, eu diria que seria algo semelhante quando a gente define a lei com letra maiúscula e a lei com letra minúscula do Lacan. A lei com letra minúscula para o Lacan é a lei que a sociedade impõe, que vem do próprio código de lei, da legislação, da religião, de vários outros, da família, de vários outros aspectos sociais. Isso é a lei com letra minúscula. A lei com letra maiúscula é o que de tudo isso esse sujeito aceita para si, que ele realmente toma para si como importante e não vai fazer o contrário. E em relação à moral e à ética, nós podemos trazer uma comparação semelhante. A ética é aqueles acordos sociais que são colocados para o sujeito como benéficos para um convívio social. Moral é aquilo que ele traz para dentro de si, importa para si da ética e que ele não faz o contrário. Não importa a situação que ele seja colocado, ele não dá conta de contrariar aquele valor moral. Então isso nós podemos entender como a moral, que é a lei com letra maiúscula de Lacan. A ética, eu já trabalhei em outros espaços a respeito, detalhando melhor o que é a ética, então aqui eu só vou fazer ela mesmo em contraponto com a moral. A ética é aquele conjunto de acordos que é do sujeito para com o outro.
Então, quando o sujeito fala em valores morais, ele está falando naquilo que é importante para ele, para que ele dê conta e tenha um convívio saudável com ele mesmo. Quando fala de ética, é aquilo que é importante para um convívio social saudável, aquilo que é importante para um convívio saudável com o outro. Então, os valores éticos são aquilo que eu faço em função dos outros. Eu renuncio a coisas que eu muitas vezes gostaria de fazer, às vezes eu poderia fazer, eu tenho condições de fazer, mas eu não faço porque eu entendo que isso não seria benéfico para a sociedade como um todo. Isso são valores éticos. Então a ética é um pensar no outro, é um movimento de renunciar a certas coisas ou fazer certas coisas que não me são tão de apreço em função do outro, em função de entender que para manutenção da sociedade isso é importante. Enquanto a moral é algo que eu faço para mim mesmo, como uma forma de suportar o convívio comigo. Uma coisa que eu faço ou deixo de fazer para que eu próprio me suporte, para que eu próprio mantenha um convívio saudável comigo. Para que eu não tenha, entre aspas, aqui aspas gigantescas, mas só como uma base mesmo de explicação, para que eu não tenha peso na consciência. Então, moral é tudo aquilo que eu faço para evitar o peso na consciência. Claro que essa frase que eu falei, ela é totalmente ilustrativa e escrachada. Não é simples assim, mas é uma das formas de tornar mais claro. Então, moral é aquilo que eu renuncio ou faço, mesmo não tendo tanta vontade em fazer, para o meu próprio benefício. Por exemplo, quando eu faço uma dieta. Aqui, como eu disse, os exemplos são sim escrachados, são simplórios, mas é a forma como eu encontro de tornar conceitos extremamente difíceis em coisas mais palpáveis e compreensíveis para um público em geral. Quando eu faço uma dieta, talvez não é o meu desejo deixar de comer certas coisas e comer outras. E a sociedade não vai se beneficiar em muita coisa disso, a sociedade não está nem aí. Apesar de que, claro, deveria estar preocupada com a saúde de todo mundo, mas não vai ser um benefício direto à sociedade. Porém, eu me alimento de certas coisas que talvez eu não tenha tanto interesse em comer e deixo de me alimentar de outras que eu gostaria de comer para que eu possa, desse modo, ter um benefício maior, que é algo bastante singular, bastante próprio. Então, comparado de uma maneira bastante ilustrativa apenas, à moral. Já quando, por exemplo, eu deixo de cometer um crime, mesmo que eu tenha vontade, então, por exemplo, eu discuto de uma maneira extremamente acalorada com uma pessoa, eu tenho vontade de agredir ela fisicamente, mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu entendo que isso não é saudável para o convívio social, que isso não é benéfico para o nosso convívio como sociedade. E isso se compararia à ética, que é um valor que eu trago para mim como uma forma de proteção da sociedade, que eu preciso do convívio social, e como uma forma de proteção do outro. Eu coloco mais, para não ficar tão confuso, a lei com a ética, eu coloco em um áudio anterior do nosso canal essas diferenças entre lei e ética. Então, quando eu tenho um áudio que eu discuto, não me recordo bem o título, mas parece-me que é ética nas profissões, alguma coisa assim. Eu discuto um pouco esse contraponto entre a ética e a lei, que pode deixar as coisas mais claras. Espero que isso tenha dado conta de ilustrar um pouco o que é a ética e o que é a moral. Como eu disse, moral é sempre do sujeito para com ele mesmo, então eu jamais tenho condição de julgar a moral do outro. A ética, sim, é do sujeito para com o outro, então nós podemos discutir valores éticos. Se ficaram dúvidas, coisas que não ficaram muito claras, perguntas, deixem nos comentários, que eu sempre estou respondendo, sempre estou ajudando aí dentro do possível a esclarecer o que ficar de dúvidas. Obrigado pela atenção durante este áudio, se inscrevam no canal, cliquem em gostei nos nossos vídeos e áudios e até um próximo.